Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Hoje estamos falando sobre processo eletrônico virtual. Nosso entrevistado é o juiz Alessandro de Abreu Borges, que é titular da Vara de Infância e Juventude e também do Juizado Especial da Comarca de Janaúba, no norte de Minas. Doutor Alessandro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a fase da implantação, que imagino que demanda custos, né? Com relação aí à informatização dos processos nas varas do interior, especialmente, que o senhor é titular em Janaúba. Existe já um iniciado processo de informatização na região? O processo eletrônico é importante, a sua implantação eu considero inevitável, né, mas a sua instalação tem que ser feita com prudência, com estudos, com acompanhamento. E exatamente por isso o Tribunal de Justiça houve por bem iniciar o processo de informatização pela capital e especialmente pelos juizados especiais em uma fase piloto para se acompanhar a evolução e a necessidade de melhoria do sistema. Aqui em Belo Horizonte, Em Belo Horizonte. Em que fase já estamos aqui na capital? Aqui em Belo Horizonte já está praticamente instalado em todos os juizados especiais cíveis. O juizado especial criminal já está em fase adiantada de implantação, de modo que Belo Horizonte se tornará a primeira capital do país a ter os seus juizados 100% virtualizados, o que para Minas Gerais é um grande mérito. Sem dúvida. Agora, pela eficiência e velocidade que parece inspirar o processo eletrônico, ele seria mais adequado o perfil do juizado especial do que a justiça tradicional, ou isso não tem nenhuma relação? Não, na verdade, não há nenhuma relação. A lei que criou o juizado, o processo eletrônico, diz que ele tem aplicação em todos os ramos do Poder Judiciário e não apenas ao juizado especial, né? De modo que os benefícios que o processo eletrônico traz, eles podem ser aproveitados por todos os ramos. E eu diria mais que a justiça comum, aquela justiça tradicional, talvez seja a que mais se beneficiaria do processo eletrônico, exatamente porque o procedimento do juízo comum já é um procedimento marcadamente demorado, com fases bem definidas, de modo que a melhoria, o ganho de produtividade no juízo comum, eu acredito que seria até mais acentuado que no juizado especial, que por característica já é um juizado acelerado, já tem um procedimento concentrado. Certo. Doutor Alessandro, agora falando um pouco aí para o cidadão, como é que começa o processo virtual? Ele acessa pelo computador, ele tem que ir ao fórum registrar sua demanda, dispensa advogado ou não? Como é que funciona a primeira etapa, o chute inicial do processo eletrônico? O processo eletrônico, ele não modifica as características do processo judicial em si, de modo que, se tratar de uma demanda de pequeno valor, o cidadão pode se dirigir ao juizado especial, demandas de valor inferior a 20 salários mínimos, sem advogado, e lá dar início ao seu processo. No juizado especial. No juizado especial. Quando o processo eletrônico vier a ser implementado na justiça comum, a parte, naturalmente, precisará estar assistida de advogado. Então, essa sistemática do acesso à justiça, ela não será alterada com o processo eletrônico. Então, essa abertura de senhas e cadastro é feita por servidores, advogados e os magistrados? Perfeitamente. O servidor, então, cadastra aquela parte, ela recebe uma senha e, com isso, ela tem acesso à tramitação do processo, ela pode realizar atos processuais, se for no juizado especial, de valor inferior a 20 salários mínimos, sem estar acompanhado do seu advogado, mas naquelas demandas de valor superior ou no juízo comum, naturalmente necessitará estar acompanhado do seu advogado. A gente sabe que a velocidade da internet é quase que instantânea, né? E uma vez aí registrada, encaminhada, a petição também é distribuída rapidamente? Pois é, Orion, esse realmente é o grande ganho que o processo eletrônico permite. É que aquele trabalho burocrático de receber as petições, de carimbar, de encadernar aquilo num processo físico, esse processo é eliminado. O programa elaborado pelo CNJ tem essa característica de fazer a juntada automática, de modo que
o advogado ofereceu a defesa, essa defesa automaticamente se integra no sistema e fica disponível para a parte contrária e para o magistrado, eliminando essa tramitação do processo. Esse, de fato, é o grande ganho que o processo permite. E uma vez feito assim o registro, ele recebe também informações, acompanhamento desse processo? Por exemplo, qual advogado que assumiu, qual vara que foi parar esse processo? Tem como ele acompanhar? Tem, perfeitamente. Ele tem todo o andamento processual. O processo ele permite o acompanhamento fase por fase. Para as partes e advogados, permite o acompanhamento inteiro teor das peças, das petições juntadas, de modo que a fiscalização pela sociedade, pelas partes e pelos órgãos de controle, ela é instantânea, automática. O grau de informatização que existe hoje no Tribunal de Justiça, enfim, no Poder Judiciário brasileiro, permite apenas saber em que fase está o processo e não permite o controle exatamente do tempo de tramitação desse processo, o que vai ser permitido através do programa de instalação do processo eletrônico. Doutor Alessandro, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente tratasse de uma outra questão. Se essas mudanças provocadas aí pelas novas tecnologias no processo judicial também vão provocar mudanças na legislação processual. A gente volta em instantes.